Bom, pessoal, a pedidos vou dar uma comentada aqui nessa questão dos bloquinhos do simulado de vocês, tá certo? Então, o problema é o seguinte. Ao montar um experimento abaixo no laboratório de física, observa-se que o bloco A de massa 3 kg cai com aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, é a aceleração de todo mundo, tá certo? O sistema cai, o sistema se desloca nesse sentido, tá certo? O bloco A para baixo, o bloco B plano abaixo, o bloco C verticalmente para cima, com aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. A mola é ideal, tem constante elástica 1240 newtons por metro e suspende o bloco C, que está distendida de 2 cm. O coeficiente de atrito entre o bloco B e o plano é 0,4 e um aluno determina acertadamente a massa do bloco B como sendo qual? Esse ângulo aqui é de 37 graus. Então o objetivo é achar a massa do bloco B, tá certo? Bom, a solução que foi proposta aí foi o seguinte. Primeiro fazer o diagrama de corpo livre dos blocos, né? Então vamos lá. Veja bem. O bloco A ele está suspenso por uma corda. A corda da direita eu vou chamar de corda 1. A corda da esquerda eu vou chamar de corda 2. Então ele fica com a tração 1 para cima e o peso dele para baixo. Ok? O bloco B ele tem mais forças. Ele tem a tração 1 para a direita. Ele tem a tração 2 para a esquerda. Ele tem normal e ele tem peso. Lembrando que no plano inclinado o peso é decomposto em Px e Py. Além de tudo isso, como ele se desloca plano abaixo, existe uma força de atrito contrária a esse movimento. Então, recapitulando, onde tem corda tem tração 1 e tração 2. No chão tem um atrito, fato. Ele tem normal e peso, sendo o peso decomposto em Py e Px. Lembrando que na vertical, a normal de B tem a mesma intensidade do Py. Já o bloco C, ele tem uma mola puxando ele para cima, através de uma força elástica, que teria a mesma intensidade dessa tração 2, e teria o peso de C para baixo. Então, todas as forças foram desenhadas no diagrama, certo? Agora, como ele deu aceleração, a gente pode ir por partes, né? Então, primeiro, ele tenta achar essa tração 1. Tá? Para o bloco A, aplicando a segunda lei de Newton, a soma das forças é igual a massa aceleração. Então, peso menos tração é igual a massa aceleração, que é o que está escrito aqui. Agora veja bem, aqui ele deu um arrumadinho para que essa equação ficasse mais simples. Então deixa eu puxar isso para cá. Esse PA já é a massa A vezes a gravidade, certo? Menos a tração 1 igual a massa A vezes a aceleração. Tá certo? Então, se eu isolar a tração 1, vai ficar massa de A vezes a gravidade menos massa de A vezes a aceleração igual a tração 1. Aí é o que ele fez aqui, ó. Ele isolou a tração 1, tá? Ficou aqui a tração 1 igual a massa de A. Ele colocou a massa de A em evidência, certo? Colocou a massa de A em evidência e subtraiu gravidade menos aceleração, que é essa equação que está aqui, tá certo? Bom, então, substituindo a massa de A, 3 kg, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado e a aceleração 2,4, a gente encontra aqui a tração 1 do problema. Então, já tenho essa força daqui, tá? Lembrando que o objetivo é achar a massa do bloco B. Bom, o que a gente faz agora? A gente vai para o cálculo da tração 2 e a tração 2 está atrelada ao bloco C. Então, vamos ver o que ele fez aqui, ó. A tração 2 é igual à força elástica, que é igual a K vezes X. Tá? Então, ele não fez muito arrudeio aqui. Tração 2 igual à força elástica, e a força elástica é igual a K vezes X. Então, ele substituiu K, 1240, pela deformação X, 0,02 metros, e achou a tração 2 igual a 24,8 newtons. Muito bem. Agora, ele vai para o corpo B. Antes de calcular o que ele quer, ele vai calcular primeiro as componentes, Px e Py. Sabendo que Px é P vezes o seno e Py é P vezes o cosseno. Então, veja o que ele faz. O Px é o peso de B vezes o seno de 37, onde o peso de B
é a massa vezes a gravidade. Então ficou Px igual a massa de B, ficou em evidência aqui, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 37. Então, que é 0,6. 10 vezes 0,6 é 6 massa de B. Veja bem, Px é 6 mB. Para o cálculo do PY, ele vai fazer a mesma coisa. O peso, que é massa gravidade, só que agora vezes o cosseno. Então, ele isola a massa de B aqui no fim e multiplica a gravidade, que é 10, pelo cosseno de 37, que é 0,8. O PY vai ficar igual a 8 mB. Como eu falei lá no começo, vou voltar aqui na imagem para vocês, ó. Aqui na vertical do plano, né, nessa linha perpendicular ao plano, a normal de B tem a mesma intensidade do PY. Então, guardar que o PY é igual a normal de B. Por que eu vou precisar disso? Por causa da força de atrito. Lembra que tem uma força de atrito lá no bloco B, ó? Tem uma força de atrito, esse FAT, e eu vou querer calcular esse FAT agora. Veja bem, FAT é μ vezes a normal, no caso a normal de B, e a normal de B é igual a PY. Aí ele vai multiplicar o μ, que é 0,4, por esse PY, que é 8 mB. Então o FAT vai dar 3,2 mB. Certo? Beleza. Agora ele vai aplicar a segunda lei de Newton no corpo B. Deixa eu voltar aqui só para explicar para vocês que a força resultante vai ficar tração 1 mais Px menos T2 menos FAT. Tração 1 mais Px menos T2 menos FAT. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Isso é a força resultante. Ó. Veja bem. Px mais T1 menos T2 menos FAT é igual a massa vezes a aceleração. Então, Px é 6 mB. Está aqui. T1, 22,8. A gente fez lá no começo, não foi? T1, 22,8. T2, 24,8. Olha, já vai substituir aqui também T2. E o FAT, que a gente acabou de achar, 3,2 mB. Igual a massa de B vezes a aceleração, que é 2,4. Então, resolvendo o problema, fazendo todos esses cálculos dessa linha daqui, ó, tentem fazer os cálculos dessa linha daqui, você vai ficar com mB igual a 2 dividido por 0,4, mB igual a 5 kg. Beleza, pessoal? Bom, o vídeo ficou meio apressado, fiz aqui no PDF mesmo, é uma demanda de vocês, não estava programado. Se persistir a dúvida, a gente resolve ela na sala de aula, beleza? Abraço!